Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rafael Ramos, estou aqui na Afro Brasil Artigos Religiosos. Hoje eu estou com o pai Wilson de Oxalá, do Tufa, terreiro de Umbanda, Filhos de Aruanda, que veio trazer pra gente um pouquinho da sua história, da história do seu terreiro. Boa tarde, pai Wilson, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, falando da nossa Umbanda, falando do terreiro, contando um pouquinho da minha história. Conta pra gente, pai Wilson, um pouco dessa história, de toda a trajetória que o senhor tenha passado até chegar como um sacerdote, como um pai de santo da Umbanda. Eu comecei há mais ou menos 12 anos atrás, numa casa chamada Tenda das Sete Linhas de Umbanda, onde era dirigida pelo pai Mendes de Oxalá e pela mãe Elis. Meu padrinho na Umbanda, Exu Veludo, ao qual me identificou na assistência. Eu tinha machucado minha perna e através desse machucado fui convidado para conhecer o terreiro. Lá chegando, fui atendido 2 ou 3 vezes por uma preta velha, no qual curou a minha perna, e sempre que eu ficava na linha do passe, eles diziam para mim, eu nunca tinha entrado num terreiro de Umbanda, né? Então eles falavam, olha, você tem que pedir o que você quer para sua vida, né? E eu fazia os meus pedidos, e numa dessas consultas, Exu Veludo me convidou para entrar na casa, né? Não acreditei que eu fosse ficar, porque nasci católico, de família católica, fiz primeira comunhão, fiz crisma, casei na igreja católica, e por obra do destino acabei vindo para a Umbanda, né? Sou filho de Xaguiã, né? Eu tenho Oxóssi à minha frente e Xangô nas minhas costas. Também minha mãe de cabeça é Oxum. E a minha caminhada começou nessa casa, na Tenda das Sete Linhas. Depois de muito tempo, saí da Tenda das Sete Linhas, fiquei quase uns 6 meses fora de terreiro e acabei conhecendo a casa do Tuco, terreiro de Umbanda Caminhos de Ogum, do pai Cristiano e da mãe Lalinha, no qual aprendi muito nessa casa também. Eu era cambone nessa casa, camboneava a mãe Lalinha, e foi um aprendizado muito grande na minha vida. Voltei para a Tenda das Sete Linhas para aceitar minha coroa, no qual começou o meu desenvolvimento mediúnico, porque até a minha chegada no Tuco, eu não aceitava a incorporação. Eu achava que eu tinha que primeiro aprender muita coisa sobre a Umbanda, para depois da passagem para os meus guias. Então esse processo demorou algo em torno de 5 anos e meio, para que o meu primeiro guia eu aceitasse que ele viesse da passagem, né? Foi o seu Treme Terra. Exu Treme Terra foi o primeiro que eu, juntamente com o meu padrinho Exu Veludo, dentro do Tuco, eu dei passagem para que ele viesse. Então retornei à minha casa de origem e fiquei mais uns 2 anos e meio lá. Saí da casa que eu nasci, porque o pai Benedito de Aruanda, preto velho que trabalha comigo, pediu que eu fizesse essa caminhada, que eu saísse para conhecer novas doutrinas e novos caminhos, né? E acabei chegando no TPJ, Terreiro Pai Joaquim, dirigido, né, pelo pai Robson de Ogum, no qual também aprendi muita coisa, tive muito ensinamento, muita doutrina, e o meu desenvolvimento ali já se dava para dirigente. Conheci a minha mãe pequena, a mãe Angélica, e juntos a gente definiu que estava na hora da gente ter o nosso chão, né? Que não é nosso, né? É do astral, e lá a gente saiu do TPJ e criamos o Tufa, terreiro de Umbanda Filhos de Aruanda, que é em Colombo, né? E estamos lá uns 2 anos mais ou menos, e estamos muito felizes mesmo. Então essa foi a minha trajetória para chegar na Umbanda. Legal. Durante toda essa sua trajetória,
Para chegar a ser um pai de santo, um sacerdote, conta pra gente qual foi a obrigação ou como que foi destinado a essa responsabilidade. Então, quando eu estava no Tuco ainda, o pai Mendes de Oxalá, juntamente com meu padrinho, Exu Veludo, foi numa gira de esquerda até essa casa, e lá ele botou nas minhas mãos a decisão de aceitar a coroa ou não. Naquele momento eu tinha que optar. E eu coloquei nas mãos do meu padrinho essa decisão. Eu falei, eu confio tanto no senhor, Exu Veludo, que eu deixo pela sua decisão. O que é melhor para mim? Daí ele falou, se eu fosse você, eu aceitaria. Então, nesse retorno às 7 linhas, começou o meu processo de feitura de pai de santo. Foram 5 anos de obrigação de santo, no qual eu tive que fazer vários rituais para várias entidades, para vários guias, e eles foram se apresentando e cada um ia pedindo o que queria. Mais ou menos assim, eu tinha... A minha última obrigação de santo foi feita em Salvador, para o Pai Benedito e para o Seu Zé Pilintra das Almas. Tá? Eu tive que estar na Igreja do Bonfim, numa quinta-feira, por eles determinado, às 5 horas da manhã, e fazer as obrigações de santo nessa igreja, lá em Salvador. Saindo de lá, eu tinha que me banhar nas águas da Baía de Todos os Santos. Depois disso, depois de todo esse ritual, depois de toda essa caminhada, daí sim, no terreiro TPJ, Pai Robson de Ogum me cruzou Pai de Santo, na presença de vários amigos, vários parentes, né? E com a entidade do Caboclo Urinã, né? Que é o caboclo que me cruzou a coroa como Pai de Santo. Todas essas obrigações que foram feitas, né, que o senhor disse, elas foram feitas de que forma? Pela determinação do espírito? Foi algum ritual? Foi uma oferenda? O senhor pode contar pra gente? Posso sim. Todas elas são determinadas pelo seu próprio guia, tá? Hoje eu estou em feitura de mais 2 pais de santo, que é Pai Marcelo e a Mãe Angélica. Quem vai solicitar o que tem que ser feito para eles é os próprios guias deles. Eles que definem o que a gente tem que fazer. Chegou uma situação que o Pai Benedito falou para mim, filho, você tem que estar embaixo da maior cachoeira que você conhece. Então eu falei, pô, mas como, meu pai? Ele falou, a maior cachoeira que você conhecer, você tem que entrar embaixo para lavar o seu ori pela água de sua mãe, que é Oxum, sou filho de Oxum. E a cachoeira que eu conheço maior é em 7 Quedas, em Foz do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu. Mas como que eu ia entrar lá embaixo? Né? Então eu fiz preceito, eu viajei até a Foz do Iguaçu, eu entrei no parque e contratei um barco que me levasse até embaixo da cachoeira. Então lá chegando, sim, firmei minha cabeça, fui banhado pelas águas de Oxum e firmei a minha obrigação para Oxum. Para Oxalá foi feito em Salvador, na Baía de Todos os Santos. E foram vários pedidos, desde entregas, né, desde obrigações de preceitos, né, com relação a não praticar sexo, não bebida alcoólica, não comer carne vermelha. Então existiram vários preceitos de várias formas, um para cada orixá. E cada guia que se apresentava pedia uma coisa. Eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça aquilo. E com relação aos pontos de força também. Vamos assim, boiadeiro, né? Seu Severino. Ele falou, meu ponto de força é em tal lugar. Então eu tive que ir até o local, fazer a minha obrigação, fazer a minha entrega, bater a cabeça e cumprir as obrigações que por eles foram determinadas. Hoje, como pai de santo, eu vejo assim, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua forma de agir, cada um tem a sua forma de fazer. Não quer dizer que a tua está certa e que a minha está errada, só é diferente, né? Então eu tenho que respeitar toda e qualquer posição de outro pai de santo.
Se ele acha que tem que fazer um ritual simples e é válido, ótimo, é válido, né? Se a pessoa quer ser, vamos dizer assim, você vai cruzar um filho de Iemanjá e o guia dela pede, eu quero que seja feito o cruzamento no ponto de força. Por que não fazer? Por que eu vou fazer dentro do terreiro se o guia está pedindo que seja na beira da praia? Então você tem que ouvir o que o guia da pessoa está pedindo e fazer essas obrigações conforme solicitação do próprio guia. E existe uma regra ou existe uma escolha pessoal ou é espiritual quando se um médium, né, quer ser ou não pai de santo? Isso é ele que determina, é o espírito? Como? Eu acho assim, a pessoa nasce com a coroa, né? A pessoa nasce com a coroa. Você tem que lapidar. Mas nesse lapidar entra o livre-arbítrio, né? Da pessoa ter a dedicação, ter o amor, ter o carinho pela religião. E eu acho que o mais importante de tudo é a dedicação. Hoje a gente vê filhos de terreiro que não vão para a gira, alguns faltam, nem comunicam seus pais de santo e mãe de santo, hierarquia da casa. Muitas vezes deixam de respeitar o próprio ritual, o próprio branco da Umbanda, né? Então, com o passar do tempo, com o passar dessa caminhada, de tanto machucar o joelho, de tanto errar e ser agraciado com seus próprios guias lhe perdoando, ele mostrando que você errou e te dando a oportunidade de fazer diferente, de fazer o certo, as coisas começam a encaminhar e com a relação do terreiro, você se torna um pai de santo, você se torna um pai pequeno, você se torna um cambone, porque assim, cada um tem a sua caminhada. Eu hoje, se pudesse voltar atrás da minha caminhada e decidir, eu seria hoje um cambone. Eu sou apaixonado por ser cambone. Eu acho que você, ao lado de uma entidade camboneando, você aprende tanto, aquilo soma tanto para a tua vida, que parece que cada consulta que você participa, você assimila algo e vem para dentro de você. O tempo que eu passei camboneando, Pai Menes de Oxalá e a Mãe Lalinha do Tuco, foram assim cruciais para a minha caminhada. Eu aprendi tanto nesse período que quando chegou a hora dos meus guias me lapidar, se tornou algo mais fácil. Então, as pessoas muitas vezes têm pressa de passar por esse setor da hierarquia do terreiro. E deveria ser o contrário. As pessoas deveriam não querer tanto incorporar e mais viver a Umbanda, aprender a Umbanda e vivenciar o dia a dia da Umbanda do que querer incorporar. Eu acho que você ser um bandista é muito maior do que você incorporar um guia, né? Você viver a Umbanda no teu dia a dia, isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Se você vai se tornar um dirigente, um capitão, um pai pequeno, isso o astral vai dizer. Não basta a gente querer, a gente tem que merecer. Na nossa casa hoje, eu sempre falo, cruzamento é merecimento. Se a pessoa merece, ela vai conseguir. Se a pessoa não fizer por onde, se a pessoa não merecer aquele cruzamento, isso não vai acontecer. Os próprios guias dela vão bloquear para que isso não aconteça. Dentro desse desenvolvimento, para chegar, né, no dirigente, no sacerdote, o senhor comentou que a pessoa ela tem que ter uma coroa, né, dentro dessa missão. Sim. Explica pra gente o que é ter essa coroa dentro dessa religião. Muitas pessoas já nascem com a coroa no ori de Pai de Santo. E muitas pessoas não. Muitas pessoas vão criar essa coroa através de um desenvolvimento dentro de terreiro. Essa coroa muitas vezes vai se formar através dos seus guias, dependendo do teu caminhar, tá? Se você tem um caminhar que você é próspero, se você consegue fazer com que os seus guias alterem a tua vida,
Muitas vezes a gente tem erros e falhas no nosso dia a dia, e quando você entra para uma religião, não importa qual seja, a Umbanda não é a dona da verdade. Você vai conhecer a Deus dentro da igreja católica, você vai encontrar Deus dentro da igreja evangélica, você vai encontrar Deus dentro da igreja dos muçulmanos, em todas as religiões você vai encontrar Deus. E quando você se sente tocado por estar dentro de um terreiro de Umbanda, você entende que aquela é a tua missão. E a tua missão vai depender do teu caminhar. Eu, em 11 anos de Umbanda, eu perdi uma única gira. Em 11 anos. Eu nunca faltava. Por quê? Porque ia chegando no dia da gira, aquilo me fazia falta. É como se eu não fosse uma falha gravíssima. Então eu me sentia na obrigação e um prazer absoluto de estar lá. Então essa caminhada se deu dessa forma. Por isso que eu falei que muitos filhos às vezes querem, mas não têm o merecimento. Por quê? Porque não caminham conforme tem que ser, né? Muitas vezes você vai colocar N situações à frente do teu terreiro, à frente da tua religião. Ah, hoje eu não vou porque está frio. Gente, isso não é motivo para você não ir para o terreiro. Ah, eu não vou porque eu tenho que fazer um trabalho em tal lugar. Eu tenho empresa de telefonia, eu sou técnico de telefonia no meu dia a dia. E nas minhas quintas-feiras, que é o dia que nós trabalhamos no terreiro, eu não trabalho para a minha empresa. Eu sou pai de santo. Eu chego no terreiro algo em torno de 9h30, 10 horas da manhã, toda quinta-feira, e o nosso trabalho se inicia às 7 da noite. Então eu tenho o meu firmar da cabeça, eu ajudo a limpar a casa, a firmar a casa, a preparar ebó, a preparar as comidas de santo, os nossos assentamentos. Então todo o ritual da casa é preparado no nosso dia. Então, para isso, eu já estou de preceito muitas vezes de 24 horas, ou dependendo da gira que a gente vai trabalhar, uma gira de cura, de 3 dias antes. 3 dias de abstinência de muita coisa, tá? Não só de sexo, carne e bebida, mas de me colocar em locais que seriam impróprios, tá? Eu não posso ir para uma balada numa véspera de gira. Eu não posso ir para uma churrascaria, eu não posso ir para uma passeata. Então, assim, você tem que se portar e tentar estar o mais clean para que naquele momento do dia do trabalho, as tuas entidades e você estejam equalizados. Que você consiga uma conexão com os seus guias mais tranquila. Eu não tenho clarividência, eu nunca vi nada. Se eu falar que eu vi um vulto na minha vida, é mentira. Mas eu consigo conversar com os meus guias como eu estou conversando com você. É a forma que eu tenho de comunicação com eles. Então eles me pedem algo que eles sabem que vai ser necessário naquela gira e eu tenho que providenciar ervas, elementos. Vou te contar um detalhezinho. Vamos lá. Dia de uma gira de cura, Mestre Chuin. É uma gira que eu tenho 7 dias de preceito. Os 7 dias que antecedem a gira é totalmente diferente. É uma preparação muito mais de coração, é uma entrega muito mais de coração, porque eu tenho que estar muito bem preparado para que ele possa vir praticar uma cirurgia, praticar a cura, para ele fazer o trabalho dele mais tranquilo e que a minha matéria não absorva nada de ruim daquela situação. De que forma que é feito esse preceito? Cada guia tem a sua particularidade. O Mestre Chuin exige que para o banho, tanto meu quanto de todos os filhos da casa, eu colha no mesmo dia da gira água de cachoeira. Então são situações que tanto eu, a mãe pequena, o pai Marcelo, nesse dia a gente tem que se deslocar até uma cachoeira, colher água, rezar aquele banho, o guia vai preparar aquele banho. Então o ritual é muito mais complexo, né? Mas cada casa tem uma forma de fazer, cada guia tem uma forma de solicitar as coisas para você. E basta você ter essa conexão e conseguir fazer. Então, assim,
todos podem se tornar um pai de santo? Todos podem. Vai depender de você. Vai depender do teu amor pela Umbanda, da tua dedicação pela Umbanda, do teu carinho pela Umbanda e do teu merecimento. Eu gostaria de saber, pai, o que seria os guias? Os guias são seres de luz, espíritos que vibram na energia de cada orixá. Vamos dizer assim, o caboclo rompe-mato é um caboclo de Ogum. Então é um ser de luz que na sua vibração ele vibra a energia de Ogum. Caboclo Pena Branca é um caboclo de Oxóssi que vibra na energia de Oxalá. Seu arranca-toco é um Exu arranca-toco. É um Exu regido por Oxalá que trabalha junto comigo. Então são seres de luz que vibram em energias de Herê, de Preto Velho, de entidades neutras e dos orixás. E trazem para dentro da gira, para dentro dos trabalhos, a necessidade de que cada filho precisa. Quando chega um consulente na nossa casa e ele precisa de uma energia, um trabalho específico na linha de Ogum. Então, principalmente, quem vai trabalhar é um tranca-rua, tá? Seu Severino, pode ser o arranca-toco. Então, são energias de espíritos que vibram na energia de Ogum. Os guias, como o senhor disse, que são os espíritos, né, Uhum. que trabalham com o senhor, poderia contar pra gente quem são esses guias que trabalham, né, com o senhor? Tá, vamos lá. Eu trabalho com o Herê Toninho, que é um Herê também da linha das almas, que, diferente dos outros Herês que trabalham na nossa casa, quando você vai numa festa de Herê, numa festa de Ibeje, é uma festa muito animada. Os Herês que ali se apresentam, brincam com balões, comem doce, conversam com as pessoas, são extrovertidos. Eu trabalho com Herê que ele vem, ele senta no chão e chora. Chora, 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 chora. Ele tem um ursinho, que é dele, e ele toma Coca-Cola. E adora quindim. É isso que ele quer. Ele quer o quindim, quer a Coca-Cola e o ursinho dele. Só que ele não conversa com ninguém, ele só chora. Isso no começo da minha caminhada me incomodava, porque eu não entendia por que aquilo acontecia. Quando ele se apresentou como linha das almas e vindo junto com o pai Benedito de Aruanda, fez todo sentido. Aquele choro dele é o passe. Aquele choro dele é a limpeza que ele está fazendo em cada filho da corrente. É a limpeza que ele está proporcionando a cada um daquela assistência que está lá fora. Então, cada entidade, cada guia tem uma forma de trabalhar. Pai Benedito de Aruanda também. Ele vem com o chapeuzinho dele, senta e trabalha. E atende as pessoas. Tem uma particularidade com os guias que eu trabalho, que 90% não bebem. 90% dos guias que eu hoje trabalho no terreiro, nenhum deles usa bebida alcoólica. Sejam Exus, sejam pombagiras, sejam caboclos, sejam boiadeiros, marinheiros. Quando eles precisam da energia do álcool, é colocado num copinho no ponto. Mas o consumo, por mim, feito, não acontece isso dentro de um terreiro. Tá? Dentro da linha de esquerda, eu trabalho com o seu treme-terra, com o seu arranca-toco, com o seu tranca-rua das almas, com a mulher de branco e com a pombagira Maria Padilha das almas. Esses sim, utilizam da bebida para fazer os trabalhos, para fazer os rituais deles, no ponto do assentamento. Então, lá sim, bebem uísque, lá sim a gente serve champanhe, pimentas, cachaça, tudo que eles precisam no assentamento. Mas no dia de trabalho, no meu caso, não é utilizado bebida alcoólica. Caboclos, eu trabalho com o seu rompe-mato, que é um caboclo de Ogum. Eu trabalho com o seu Sete Pedreiras, que é um caboclo de Xangô. E eu trabalho com o seu Pena Branca, que é um caboclo de Oxóssi.
O senhor comentou sobre as linhas dentro da Umbanda. E entre elas, a linha neutra. O que seria essa linha neutra? A linha neutra ela é regida por caboclos, marinheiros, cangaceiros, ciganos. Então vou falar dos meus guias, né? Cigano Pablo. Cigano Pablo é considerado linha neutra, né? O ponto de força dele é no trilho do trem. Então sempre que eu tenho que fazer uma entrega para o Pablo, eu faço da forma como ele gosta, dos elementos que ele gosta, né? Quais seriam esses elementos? Vamos dar um exemplo. O Pablo gosta muito de uva, morango, maçã picada, isso tudo coberto com muito mel e melado. Então é dessa forma que eu faço para ele, com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão, né? E da entrega do Pablo específico, eu coloco moedas, que é o significado, é a forma como ele trabalha, que é a busca de pataco, é a abertura de caminhos, é o amor, é a união das famílias. Então o povo cigano trabalha dessa forma e as entregas para ele, neste caso do meu guia, é feita no trilho do trem, né? Seu Zé Pilintra das Almas. Seu Zé Pilintra das Almas, o ponto de força dele é um coqueiro dentro de um cemitério. Então, cada guia, cada Zé Pilintra que se apresenta tem um ponto de força específico, né? O que eu trabalho, seu Zé Pilintra das Almas, é um coqueiro dentro de um cemitério. Então lá, quando eu tenho que fazer uma entrega para ele, eu levo um coco, eu abro o coco e completo com baianinha, a cachaça de baianinha. E é a forma como ele gosta. Acendo um cigarro para ele e agradeço, bato cabeça. Muitas vezes sento ao lado desse coqueiro e fico conversando com o seu Zé, fico agradecendo para ele. Outro da linha neutra, Herê Tolinho, que eu trabalho, é uma Coca-Cola, quindim, embaixo de um escorregador, em qualquer pracinha, em qualquer parquinho, né? Então é dessa forma que a gente faz. Pai Benedito de Aruanda, canja com pé de galinha. É o que ele gosta. A história, cada guia, ele tem uma história. Aqueles que já encarnaram, que já viveram nesse mundo, eles têm uma história. E a história do seu Pai Benedito é uma história muito triste, assim, de sofrimento de preto velho, de fugir de um quilombo, de passar frio, fome, sofrimentos. E o que ele gosta de comer na entrega dele é pé de galinha. Então eu faço uma canja, aonde que eu primeiro sirvo ele, depois a minha família mesmo come, né? Então eu faço uma canja muito gostosa e normalmente com ele encostado. Não incorporado, mas encostado. E eu vou fazendo aquele alimento, eu vou agradecendo, eu vou pedindo a ele que proteja meu filho, que proteja a minha família, que traga luz para a minha vida, que proteja os meus filhos de santo, que proteja a nossa casa e as pessoas que lá vão em busca desse axé, dessa energia. Qual mais? Tem o seu Severino, que é o boiadeiro que trabalha com ele. A entrega para o seu Severino é arroz carreteiro. Então, assim, ele gosta muito que eu faça essa mistura do arroz com a carne, muito bem preparada. E sempre esse ritual, quando você está fazendo, é o teu momento de se conectar com o seu guia. Então você agradece, você pede, você conversa com ele como nós estamos conversando, né? Seu Severino, essa entrega para ele é feita embaixo de um fio de arame farpado, aonde que do lado de dentro ou tem uma invernada, uma criação de gado, uma criação de ovelha, uma criação de cavalo. Então sempre que tiver uma cerca de arame farpado e os animais do lado de dentro, embaixo desse fio de arame é que a gente faz. Uma preocupação que a gente tem na nossa casa é nunca, em hipótese alguma, fazer entrega com elementos que venham poluir a natureza. A gente usa muito
uma folha que eu realmente não sei o nome, a gente chama grotescamente orelha de elefante, né? Mas pode ser folha de bananeira, pode ser qualquer folha grande que você coloque a folha ao chão e essa entrega que você vai fazer em cima. Então, assim, com exceção do alguidar, que é aquele pratinho de barro que a gente usa, que quando a gente faz esse tipo de entrega, normalmente é no Cruzeiro das Almas, é dentro de um cemitério, porque lá sim tem pessoas próprias que vão passar, que vão recolher com muito respeito, com muito carinho e vão dar o destino direto para aquela entrega, nunca poluindo o meio ambiente. Porque se na Umbanda a gente diz que os seres da natureza são os nossos orixás, são os nossos deuses, como que a gente vai levar lixo para dentro dessa natureza? Né? Como que eu vou levar um monte de porcaria, um monte de coisa que vai poluir a água da minha mãe, a água de Oxum, e deixar lá? Então isso está errado. Outra coisa que na nossa casa a gente não utiliza é vela para entregas. A gente não utiliza velas. Por N situações, né? Eu vou dentro de uma mata de Oxóssi entregar um milho para Oxóssi, a oferenda do meu coração, agradecer a Oxóssi, eu vou acender lá 7 velas e vou deixar aquilo pegando fogo? Então eu vou embora? Não, não posso fazer isso. Se eu precisar fazer isso, então eu vou ficar no local, eu vou acender as velas, eu vou fazer as minhas orações, eu vou bater cabeça, eu vou ficar ali, naquele ponto, um tempo necessário para que a minha conexão com o meu guia, com o orixá, seja feita. No final disso tudo, apague as velas, retire as velas e leve e jogue fora. Porque não faz sentido, dentro da nossa Umbanda, a gente poluir o meio ambiente, a gente jogar lixo no meio ambiente e achar que com isso a gente está agradando e oferecendo aos orixás algo que não soma. Pai Wilson, conta pra gente também, assim, que é uma curiosidade minha e com certeza de todos, se tem alguma entidade, algum guia do senhor que colocou o senhor em uma enrascadinha ou numa saia justas? Olha, gente, saias justas acontecem diariamente no terreiro, né? É difícil um atendimento, principalmente por boiadeiro, por uma entidade de baiano, de Exu, que não te coloque às vezes numa saia justa, como você ter que sair de uma gira, meia-noite ir para um terreiro, ir para um cemitério, você ter que muitas vezes bater cabeça numa cachoeira a 1h da manhã, saindo de uma gira. Então acontecem situações que você tem que fazer, tá? E nós como dirigentes, muitas vezes o pai pequeno, mãe pequena, até os médios de toco, muitas vezes quando acaba uma consulta, quando acaba um atendimento, existem situações que a gente tem que cumprir, né? Vou te contar de um atendimento que a gente fez algum tempo atrás, eu e a mãe Angélica. Foi um consulente na nossa casa e ele precisava se livrar do vício da bebida. E quem atendeu ele foi seu Sete Pedreiras, caboclo de Xangô, que trabalha junto comigo. E ele pediu uma entrega para Xangô, o alguidar número 3, é um alguidar grande, né? Com muito quiabo e muito dendê. Velas marrons não precisavam acender, mas precisavam de todos esses elementos. E nós fomos com esse filho até a pedreira. Chegando lá, seu Sete Pedreiras encostou em mim e dei passagem para que ele viesse. Ele veio, ele conversou com os que estavam ali, ele começou a passar aquele alguidar naquele filho que estava em cima de uma pedreira, de pé. Ele passou lá dos pés, pelos braços, pelo corpo todo, passou por cima da cabeça desse consulente, foi pelas costas. Quando chegou nas costas, ele largou aquele alguidar que moeu ao chão. Ele destruiu aquele alguidar no chão, em cima da pedreira. Foi uma situação que eu nunca tinha vivido,
E agradeci a ele. A mãe pequena estava em pânico tanto quanto o consulente que ali estava, né? Eu bati cabeça para o seu Sete Pedreiras e quando eu voltei, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Por que ele fez isso? E veio seu Exu Treme Terra explicar o que tinha acontecido. Era o final de um ciclo. Era um final de um ciclo daquele consulente. Então tinha que ser feito dessa forma. Eu falei, mas meu pai, será que eu que larguei, eu que deixei que o troço caísse? Ele falou, não, filho. Aquele quebrar significa o fim. Então, de agora em diante, aquele problema de alcoolismo era algo do passado. Daqui para frente, vida nova, novos erros, novos acertos, nova caminhada. Então, muitas vezes acontecem situações que a gente, na hora, não entende. Precisa vir um outro guia para te explicar, para te esclarecer, para que não fique nada, você achando que errou muitas vezes, né? Mas isso acontece, todo terreiro acontece, e essa eu acho que é uma da que mais nos assustou assim naquele momento que estava acontecendo. Muito interessante todas essas histórias, toda essa trajetória que o senhor trouxe pra gente, é uma mega experiência. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os nossos seguidores, para todos os participantes e toda essa família da Afro Brasil, Artigos Religiosos. Gente, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Foi muito prazeroso estar aqui, falar um pouco da nossa história, falar um pouco da nossa Umbanda, falar um pouco da minha trajetória, da nossa casa, do Tufa e por onde eu passei, né? Eu tenho um carinho muito grande pela minha história, pela Tenda das Sete Linhas, pelo Tuco, pelo TPJ, que se hoje eu consigo, ou se hoje eu sou dirigente do Tufa, é porque lá atrás eu tive uma base, porque lá atrás pessoas me ensinaram, pessoas me deram dicas, pessoas me mostraram algo que eu tinha que ver, né? Então isso foi muito bom, eu gostei muito. E uma dica que eu sempre tenho para as pessoas, não fique num terreiro só. Parece estranho falar isso. Não fique num terreiro só. Se você ficasse a vida inteira, se você ficar a vida inteira num terreiro só, você só vai aprender as coisas desse mundinho. Você não vai aprender coisas com outras doutrinas diferentes. Não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado, só é diferente. E nem sempre a forma como você está fazendo é a melhor. Nem sempre a forma como eu faço é a correta. Na nossa casa tem o Pai Marcelo, que é o oposto 100% da minha pessoa. A minha forma de agir com os meus guias em dia de gira é uma. A forma como o Pai Marcelo atende, atua e os guias dele atendem é outra. No final, o resultado é o mesmo. A pessoa é atendida, a pessoa, se tiver merecimento, vai receber a graça. Então, é isso que eu falo. Caminhe, ande, conheça outras casas, participe, vá em busca de conhecimento, estude. A nossa nação, da nossa casa, é baseada na doutrina de Rubens Saraceni. A minha literatura é 100% em cima de Rubens Saraceni, né? É a Umbanda sagrada que nós seguimos, né? Na nossa casa nós cultuamos 14 orixás, os 7 tronos com 2 orixás em cada trono, mais Exu e Pombagira. Não quer dizer que eu vá em outro terreiro que cultue 5 orixás ou que cultue 7 orixás, que a minha casa é melhor ou pior do que a dele. Só é diferente. Então, respeitem as diferenças, respeitem as diferenças de pai de santo, de guias de luz, porque eles estão ali para nos ajudar e mudar a nossa vida. Quero agradecer ao pai Wilson por ter participado dessa entrevista, dessa conversa com a gente, ter trazido pra gente, toda essa família da Afro Brasil, essa tua experiência,
pedindo para todo mundo entrar no nosso canal, compartilhar, se inscrever, dar seu like, mostrar para todo mundo toda essa vivência e todas essas experiências maravilhosas. Eu que só tenho a agradecer em nome de todos os meus filhos, em nome de toda a nossa história, de todas as nossas caminhadas, de todos os meus guias. Muito obrigado, obrigado Afro Brasil, por abrir esse espaço de esclarecimento, muitas vezes, de bate-papo. Espero que isso venha a somar muito para a Umbanda, né? E que esse canal continue cada vez entrevistando novas pessoas e que a prosperidade venha sempre para dentro da tua loja, para dentro da casa de cada um que estiver vendo. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Fique aí atento que logo, logo tem mais novidades e mais entrevistas para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.